Rádio Jornal. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem emboscado e morto a tiros no bairro de Paratibe. Ambulante assassinado a bala na calçada do Imipe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes. Com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 9 de abril de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 3 assaltos a coletivos, 3 assaltos a ônibus. Daqui a pouquinho mais detalhes. Nas últimas 24 horas foram registrados em Pernambuco 7 assassinatos. 4 dos homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 989 assassinatos, sendo 563 no interior e 426 no Grande Recife. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 3 assaltos a ônibus. Um dos coletivos da empresa Cidade Alta assaltado na BR-101 Norte, no bairro da Guabiraba. Cerca de 6 elementos armados levaram dinheiro da renda do veículo. Um ônibus foi assaltado no bairro do Ibura. Um só elemento armado com um facão roubou os pertences de um passageiro, um garçom, e conseguiu fugir. Já na Avenida Marechal Mascarenhas de Morada, em Biribeira, um só elemento assaltou um ônibus, roubou os pertences dos passageiros. Policiais militares estavam fazendo ronda nas imediações, foram acionados e aí conseguiram prender o suspeito em flagrante. O elemento, o assaltante de ônibus, foi identificado como sendo David Fernandes de Moura, de 25 anos de idade, que mora na rua Sônia Maria Lopes Moraes, no bairro da Macaxeira. Os irmãos Jadielson e Jadeilson Amaral dos Santos, eles foram alvejados por disparos de arma de fogo na rua Belezal, no centro da cidade de Pedro, no interior do estado. Crime praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta vermelha cuja placa não foi fornecida. Os irmãos Jadielson e Jadeilson foram levados para o hospital local e em seguida removidos para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Alex José Venceslau da Silva, um homem com 45 anos de idade, ele foi agredido a golpes de faca. Uma briga em vizinhos, entre vizinhos, isso aconteceu na rua Edgar Fonseca de Amorim, no bairro da Iputinga. Os suspeitos, Roseli Maria Carneiro de Melo Silva e um tal de José Soares, que estão sendo procurados pela polícia. Alex José Venceslau da Silva, um homem de 45 anos, foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá. O morador de rua, identificado apenas como José, ele foi agredido a golpes de faca peixeira na tarde de antes de ontem, na rua 10, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, por Alisson Tiago Alves dos Santos, de 31 anos, que foi preso em flagrante. Também morador de rua, o Alisson. O José, morador de rua, foi levado inicialmente para o Hospital Geral de Areias, depois removido para o do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, e ontem ele, José, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Estão ligados com a gente aqui na Jornal o presidente do Colônia do Pacheco, é o Sargento PM Domingos, o conhecido Ninho, tá ligado com a gente. Tita dos Teclados e a esposa Rosa estão no bairro de Campo Grande. Nan, jogador bom e barato, ele e Valdir do Bar, no campo do Atlético em Ouro Preto, Olinda. Os dois estão ligados com a gente, toda a turma da pelada. Cibele e Vânia da Multirins. Vânia mora na rua André Vital, bloco 78, em Marcos Freire. As duas ligadas com a gente aqui na Jornal. Também pai e filho, Cláudio No, comissário No, e o filho Júnior Cabeção, que inclusive comandam todo domingo a pelada do No, no campo do No, na 4ª etapa da Vila da Coab, em Rio Doce, Olinda. Na PE15, subida da ladeira do Alto da Mina, em Olinda, está a família de Dona Nacilda, a velha do Galeto, muito conhecida. O filho dela é o André do Galeto, a esposa do André, Glaucineide, os filhos do casal, Andrezinho e Evelyn, e também os amigos do casal na rua 13, Heriberto, Birinho, Romário, Betinha, aliás, e também Guilherme, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. E o pessoal da Casa do Pintor, em Casa Amarela, também ligado com a gente, Neguinho mototaxista e o Mago da 300. Paulo Vicente, os aposentados da CELP, inclusive Luzivaldo, Sérgio Cruz, Peteleco, Geraldo de Petrolina, Papinha e a turma da Prontidão.
Eduardo Cadeirante, este vende canetas e bombons nos semáforos em frente ao Hospital da Restauração. Na rua Tupiniquins, em Santo Amaro, estão Zeca Pedreiro e o nosso amigo, companheiro, operador de áudio aposentado Ivanildo Queiroz. No Corvo Ginipapo está lá, menino, irmão do velho debaixo da cama. Dona Zezé, Dona Zezé do Buraco do Afonso em Águas Compridas. A filha dela é Ivone, afilhada do sargento PM Nery e Suzana, que moram no loteamento Conceição, em Pau Amarelo Paulista. Também ligado com a gente o comissário da SDS Sodré, o conhecido Barra Pesada, mora com a família no Jardim Atlântico, em Olinda. O grupo Bom de Bola de Casa Amarela também já sintonizado com a gente. Bom de Bola, comandado por Mário Broa, que inclusive está mandando 5 atletas para disputar o campeonato dos cinquentões no estado de Alagoas. Isso mesmo, são eles Alexandre, Almir, Sabará, Zé Cocada e Lula. E amanhã, minha gente, na Arena da Roda de Fogo, vão jogar o Azulão do Engenho do Meio e o Grêmio de Roda de Fogo. O subtenente Cândido é justamente o diretor do Azulão. Um adolescente de 18 anos de idade, José Henrique da Silva. Aliás, hoje, completando 18 anos de idade, a Eduardo Cassiano Silva e um tal de Alisson. Esses três, eles foram baleados na PS-109, pertinho do Novo Fórum, em Bonito. 2 homens numa motocicleta meteram bala nos três. De acordo com informações, os três teriam ido botar uma parada, quer dizer, fazer uma transação errada, e daí os caras meteram bala, os caras na moto meteram bala nos três. O adolescente José Henrique morreu no local, o Eduardo conseguiu fugir pelo matagal e Alisson ficou ferido e foi levado para o hospital local. Vitor Sidney Mariano da Silva, um jovem com 23 anos de idade, residente no sítio Ribeiro Grande, por trás da igreja de São Pedro, zona rural em João Alfredo, no interior do estado. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no local de trabalho, uma serralharia localizada na rua José Pontual, lá mesmo em João Alfredo. 2 homens numa motocicleta 300 cilindradas cometeram crime. De acordo com informações do jovem Vitor Sidney Mariano da Silva, ele seria usuário de drogas e teria se envolvido com a mulher casada. Olha que situação, o cara se envolveu nas drogas e também estava aí com a mulher casada, e quem sabe não morreu por conta disso, né? Mulher casada tem cheiro de sangue, gente. O corpo de Vitor Sidney Mariano da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Jonatas Farias de Oliveira, um jovem com 24 anos de idade, um ex-presidiário. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Bernardino de Oliveira Campos, no centro, em Carpina. 2 homens numa motocicleta se aproximaram dele e efetuaram disparos, ceifando a vida dele, do ex-presidiário Jonatas Farias de Oliveira, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E Everton Santana dos Santos, um ex-presidiário por crime de tráfico de drogas. Ele foi assassinado com tiros a queima-roupa na cabeça, na rua Zeferino Rocha, no bairro Centenário, na cidade de Pesqueira. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo de Everton Santana Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Agradecendo aos nossos companheiros, amigos operadores aqui da Radional, Evandro Chaves, o popular Chaveirinho, Guto César, do Pedro da Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Carlos Santos e o nosso Cerqueira, Avanildo Cerqueira, que está aqui comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar a primeira página e a Supermanhã, você sabendo de tudo no comando geral. Fim de semana hoje na apresentação do nosso irmãozinho Wagner Gomes, dentro de instantes. No bairro do Clima estão ligados com a gente na Jornal Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, comunidade do Bode, ainda no Pina, estão lá Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e a turma do Sindicato de Iai. Dedeu da Mercearia, o Rei do Rock Chile, Osvaldo Galeto, Fade de Mocó, Sargento Rocha, Djalma do Badalíngua, também Nozinho, Pocotó, Pedrinho, Adriano Lavador de Carro, todos no alto do Mandu. E ainda lá no alto estão lá Dona Branca do JB Mercadinho, também Adriana Pé de Quenga da banca de Jogo de Bicho, Neto Brasil, Andréia, e bem pertinho da Caixa Econômica Federal em Casa Amarela estão lá Marinaldo do Lanche e também
do lanche, e tem Novinho Amolador, todos dois ligados com a gente aqui na Jornal. No bairro da Mangueira, o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Saulo Holanda está em Olinda, e em Santo Amaro, o Vanvan e o MC Guela. Isso em Água Fria, ao lado do Mercado Público, os funcionários da Casa de Frios de Fábio, e lá bem pertinho no bairro de Beberibe, Ari do Hamburgão, todos ligados com a gente. Regis e Rose estão na Feijuca Top, na Avenida Doutor Hidalgo Chaves, no bairro de Casa Amarela. Jovem emboscado e morto a tiros no bairro de Paratibe. Ambulante assassinado a bala na calçada do Imipe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Minha gente, continua desaparecido desde a segunda-feira da semana passada o idoso Josemir Sobreira. Josemir Sobreira tem 68 anos de idade, mora na Rua Velha, 399, na Boa Vista. Se você tiver notícia do paradeiro deste cidadão, Josemir Sobreira, que inclusive ele tem problemas de síndrome de pânico, e qualquer informação do paradeiro dele para o telefone 85 24 47 34, repetindo 85 24 47 34, falar com Shirley, ou se não, outro telefone aqui 8108 7312, repetindo 8108 7312, falar com Fabiana. E outra pessoa também desaparecida, o senhor Benedito Ferreira da Graça, está sumido, e a família toda à procura dele. Se você tiver notícia do paradeiro do senhor Benedito Ferreira da Graça, informar pelos telefones 84 57 37 23, repetindo 84 57 37 23 e 88 45 82 58, repetindo também 88 45 82 58, falar com Maria. Na Rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, estão ligados com a gente na Jornal Tatu, o delegado Pazinho, Bibia, o comissário Toninho Mangaba, Marcos Bola e o filho Brunão da Costela dos Lanches, e lá bem pertinho o Juninho da Água Mineral, e o amigo dele Josué, taxista que mora no Sertão. Joselito da Borracharia, na Avenida Antônio Cabral de Souza, loteamento Nossa Senhora da Conceição, em Palmarelo Paulista. Joselito da Borracharia está ligado com a gente. Fernando do Armazém, na Vietnã do Norte, também ligado com a gente. E Guilherme da Clau Farma, na entrada de Chega Mais, em Palmarelo. Alexandro, parceiro do Lava Jato ABS, e na saída do Conjunto Beira-Mar, no Jangue. Lá também o pessoal da Mão de Vaca de Mauro. O comissário Baiano Leste, que é diretor de esportes da Associação dos Comissários de Polícia Civil, Tiago e Marconi, estão no estacionamento Dois Irmãos. E a rapaziada dos amigos da Macaxeira, né? O pessoal do grupo Dinossauro da Macaxeira, Eliezer Maciel, o irmão Elias Maciel, o pastor Marcílio, tem também Mirabel Nicolau, Jorginho de Pitão, que é o fundador do grupo, Jorge Barbosa, Pato, Abraão, Arimateia, Roberto Lima, Severino Maurício, também Rinaldo e muitos outros, Quelan taxista, Danda e o irmão de Dandaquinha, e ainda Topogígio e Bailon. E também Rivaldo da Silva, o Capilé, que é esposo de Tina do Cremosinho. E amanhã, inclusive, o grupo Dinossauro da Macaxeira vai participar de um encontro com direito, inclusive, a um jogo de futebol no Campo Memorial Parque da Macaxeira. Esse encontro aí é um encontro beneficente para ajudar o nosso amigo Capilé, que sofreu um acidente. O grupo vai fazer uma colaboração aí para ajudar no tratamento da perna do Capilé. Capilé fez um enxerto na perna, estava se recuperando, de repente pisou numa casca de banana, caiu, eita, estragou, foi tudo de novo. E agora toda a turma aí reunida aí para tentar resolver a situação do nosso amigo Capilé. Alexandra Rodrigues de Oliveira, com 43 anos de idade, guarda municipal. Ela, residente na Rua Fábio Silva, no bairro São Sebastião, em Palmares, foi agredida a golpes de faca peixeira na Rua Sênio Ferreira, bairro São Sebastião, pelo companheiro dela, Lourinaldo Mendonça, de 57 anos de idade. Lourinaldo foi preso em flagrante e a mulher Alexandra foi socorrida no Hospital Regional de Palmares.
Marcivaldo Martins da Silva, um rapaz com 29 anos de idade, residente na rua Antônio Camilo, na localidade Areiro, no Alto Santo Antônio, em Camaragibe. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por 2 elementos que tentaram roubar a motocicleta dele, tentaram cometer um latrocínio, roubo seguido de morte. Os caras atiraram nele no Marcivaldo Martins da Silva, que foi socorrido inicialmente baleado na perna direita para o SEMEC lá de Camaragibe, depois removido para o AP-Vida da Avenida Caxangá. Luiz Pereira Lucena Filho, um homem com 62 anos de idade, residente na rua Manuel Silva, no bairro da Campina do Barreto. Este foi agredido a golpes de faca peixeira durante uma briga na rua do Machado, lá mesmo em Água Fria, por Manuel Batista Dias, de 41 anos de idade, catador de recicláveis. Manuel Batista Dias foi preso em flagrante e o idoso Luiz Pereira Lucena Filho, de 62 anos, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Valdir José da Silva, um homem com 44 anos, profissão não informada, residente na rua Jardim Carioca, no bairro Lídia Queiroz, em Vitória de Santo Antão, foi agredido a golpes de faca peixeira lá em Vitória por José Amaro de Lima, que tem 46 anos de idade e que foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia local. Valdir José da Silva foi levado para o hospital João Murilo lá em Vitória e depois removido para o Otávio de Freitas do Sancho. José Welton da Silva, um rapaz de profissão e residência não informadas. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira, ficou agonizando à margem da BR-101 Sul, no bairro do Ibura. A autoria e os motivos do atentado são ignorados. José Welton da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado. Juliana Guaraná, ela é enfermeira do Hospital do Câncer e é filha de Tadeu, taxista, e Vânia, o casal que mora em Ouro Preto, Olinda. Emily Carolina mora em Cruz de Rebouças. Pedro Henrique está completando hoje 6 aninhos. Ele é sobrinho de Joca Rossi, Vilma e também Zacarias do Brega. Essa família que mora na Vila dos Milagres. Davi Corninho também tem é diretor do time independente da Campina do Barreto, e amanhã haverá uma comemoração após a pelada com a presença de toda a diretoria do Independente, presidente Sargento Jó, Sargento Léo, Jurandir, Júnior, o Tenente César, Aldemar, que é conhecido como Galego, Tolo, e também Heriberto do Ouro. As gêmeas Cirleide e Cíntia estão aniversariando hoje. As duas são filhas do comissário Roberto Jorge, que mora no Jardim São Paulo. Belinha Souza Mota, completando 35 anos de idade, ela é filha do motorista aposentado de ônibus Mota, ex-funcionário da antiga empresa de ônibus São Paulo. Mota e Gildete são os pais de Belinha, e ela está convidando as amigas dela que trabalham na Secretaria de Educação da Várzea para um almoço lá na casa da família. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o subtenente Ailton José da Silva, o major Nivaldo José do Nascimento, o tenente Aureliano Pereira Tejó, o subtenente Francisco das Chagas Alves da Silva, os sargentos Cícero Esmeraldo Martins, Manuel Severino Vieira Filho, Robestan Costa Ramos Sobrinho e Urbano do Nascimento Silva, e as pensionistas Rosinete Maria Alves de Oliveira, Cristiane Cecília Guimarães Carneiro da Silva e Jerusa Martíria Santos Silva. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um caminhão-baú que havia sido tomado de assalto em Iati foi localizado e apreendido na madrugada de ontem pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232 em Belo Jardim, no Agreste do Estado. Um carro Fiat Uno vermelho que havia sido tomado de assalto em São Bento do Una. Ele furou um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal na BR-423 em Garanhuns e acabou batendo em um barranco. 3 suspeitos conseguiram fugir, mas o veículo já foi recuperado.
Um caminhão carregado com baterias foi tomado de assalto na manhã de ontem no município de Pesqueira, no agreste do estado. 4 homens armados deixaram o motorista, abandonaram o motorista na zona rural de Lagedo, e o caminhão, que é vermelho, um caminhão da Volkswagen, placa KJL 6708, o veículo foi levado com material, no caso com as baterias. Uma quadrilha armada e encapuzada em um carro não identificado assaltou um caminhoneiro, roubou na BR-423, o assalto aconteceu na BR-423 em Iati, no agreste do estado, um caminhão baú com mais de 15 toneladas de queijo de diversos tipos. O caminhão foi abandonado, mas a carga com queijo desapareceu. Um suspeito ainda não identificado invadiu a residência na Avenida Sátiro Ivo, no bairro Magano, em Garanhuns, e furtou uma carteira porta-células com R$1.300. A queixa foi prestada na polícia e nenhum suspeito ainda o cara não foi ainda localizado. Um aposentado foi assaltado no banheiro. O cara foi lá atender uma necessidade fisiológica no banheiro público do mercado 18 de agosto em Garanhuns, e daí 2 caras armados com canivete, bora meu querido, bora, vamos passar para cá o dinheirinho, e aí levaram do aposentado R$750. Um ladrão numa motocicleta, ao tentar fugir da polícia, acabou caindo no sítio Baixa dos Caíbros, que fica em Jucati, no agreste do estado. Emerson Caldino da Silva, de 20 anos de idade, ficou machucado, foi levado para o Hospital Regional Dom Moura, lá em Garanhuns, onde foi detido no momento do atendimento. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. No Lago do Afonso, em Águas Compridas, Olinda, estão ligadinhos com a gente aqui na Jornal. Léo da Banca, Claudinha no Feteiro, e também o nosso amigo divulgador Gabriel Giva do Ferro Velho, está no bairro da Campina do Barreto. Em Afogados estão ligados com a gente na Jornal Doda Treinador, e os policiais rodoviários federais Zito e Josias da Escolinha. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 7 assassinatos, foram 7 homicídios, 4 dos crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. Repetindo, 4 no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 989 assassinatos, 989 homicídios, sendo 563 no interior e 426 no Grande Recife. Também chegando aqui o aniversário hoje de Marcelo, ex-jogador do Santa Cruz. Ele mora no Planeta dos Macacos, no Jardim São Paulo. O Jardim São Paulo em festa com o aniversário dele, do Marcelo. O irmão dele é Bosco, que vai preparar toda a festa, inclusive com a participação do também ex-jogador de futebol, Tião de Janilson, Nilson Figueroa, também Paulo Porco, Rivaldo, Vital Bagagem, toda a turma lá, Valdir, Rivaldo, Dão e também Jadir, ex-Santa Cruz, que mora em Pau Amarelo Paulista. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem emboscado e morto a tiros no bairro de Paratibe. Felipe Cruz Barbosa da Silva, jovem com 22 anos de idade, residente na rua Engenheiro Célio e Carli, no bairro de Passarinho, no Recife. Ele foi emboscado e morto a bala na rua Vitória Régia, no bairro de Paratibe Paulista, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele estaria na garupa de uma motocicleta XRE 300 cilindradas vermelha, com outro elemento pilotando, e que os dois teriam ido ao local pegar droga, isso mesmo, entorpecentes, quando foram interceptados e baleados. Felipe Cruz Barbosa da Silva morreu na hora e o outro ficou ferido, mas conseguiu fugir. A polícia segue investigando o caso e atenção! Ambulante assassinado a bala na calçada do IMIP. Leandro Eduardo Nascimento de Brito, um jovem com 28 anos de idade, ambulante, residente na segunda travessa Júlio Bernardo, na comunidade dos Coelhos. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 7 horas da noite, na Rua dos Coelhos, bem na calçada do IMIP. Ele estava trabalhando, estaria vendendo cachorro quente lá na calçada do IMIP, quando foi baleado por elementos desconhecidos. Chegou a ser levado lá para o IMIP
mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo do ambulante André Eduardo Nascimento de Brito foi removido para o Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando o caso. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte FM 90.3.